as urnas foram fraudadas ou as eleições não são justas. Isso. Ao senador Eduardo Girão também para fazer os seus questionamentos. Estamos diante de um dos julgamentos mais importantes da história recente do Supremo Tribunal Federal. Um processo carregado de controvérsias, em meio a um cenário político já abalado por escândalos que explodem na CPMI do INSS. E como se não bastasse, o país agora encara denúncias explosivas feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes. Documentos, minutas e declarações que em qualquer outro país já seriam suficientes para colocar em xeque todas as decisões de um ministro do Supremo, e até mesmo sua permanência no cargo. Mas por que no Brasil isso parece impossível? Um dos pontos que eu nunca falei, e eu faço questão de falar nessa comissão, é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis, que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho pouca lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, a matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito, colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor, por favor. Amigos, olha o absurdo que já foi revelado aqui nessa audiência. Veja só, matéria de Guilherme Amado do Metrópolis, em dia 17 de agosto de 2022, embasou exclusivamente o pedido de Alexandre de Moraes no dia 19 de agosto de busca e apreensão, que foi realizado no dia 23 de agosto. Ocorre que os documentos que justificam foram criados em 25, 26 e 27 de agosto com data retroativa. Compreendeu o escândalo? Sai uma matéria, uma única matéria, em um dia, logo depois
2022, o ministro Alexandre de Moraes, baseado nessa matéria, faz busca e apreensão em grupos de empresários e logo em seguida a justificativa para essa ação é feita depois, com data retroativa. Cara, isso não é golpe? Nós aqui da comissão entendemos que esse tipo de material, isso é apenas um dos exemplos do que foi revelado aqui hoje, é mais do que o suficiente para anular o processo que o Supremo está começando a terminar no dia de hoje. Nós vamos subsidiar, inclusive, o ministro André Mendonça, para que na resposta dele, ele possa anular essa fraude, cujo último capítulo está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Eu sou o senador Márcio Bittar, pelo Acre, e peço a você que ajude a compartilhar este vídeo, porque a verdade que o Tagliaferro está revelando aqui hoje, com documentos e provas, a grande mídia não está dando audiência. Ajude. Um abraço, fiquem com Deus. Eduardo Tagliaferro não é apenas mais um crítico de Alexandre de Moraes. Ele foi assessor direto do ministro, trabalhando nos bastidores do Tribunal Superior Eleitoral. Justamente por isso, suas denúncias ganham peso e repercussão. Atualmente, Tagliaferro vive na Itália. A Procuradoria-Geral da República já pediu sua extradição, acusando-o de violação de sigilo funcional, obstrução de investigações e até de tentar subverter a ordem democrática. Mesmo assim, ele decidiu comparecer, de forma oficial, à Comissão de Segurança Pública do Senado brasileiro. Foi nessa audiência, realizada no dia 2 de setembro de 2025, que ele fez declarações bombásticas, afirmando que Alexandre de Moraes teria manipulado processos, criado relatórios retroativos e até comandado uma espécie de força-tarefa paralela para monitorar cidadãos e perseguir opositores. Era recebido por grupos, ou por grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto um juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram recebidos, enviados pelo capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da CEPOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Segundo Tagliaferro, em agosto de 2022, Moraes determinou operações de busca e apreensão contra empresários de direita, com base apenas em uma reportagem. 3 dias depois, teria ordenado que um relatório fosse produzido de forma retroativa para dar aparência de legalidade à operação. Em outras palavras, a acusação é que a narrativa foi criada primeiro, e só depois vieram os documentos que deveriam sustentá-la. Rapaz, o negócio não é brincadeira não, viu? Outra denúncia foi a existência de uma força-tarefa informal, sem respaldo institucional, que produzia certidões contra cidadãos sem provas concretas. Segundo ele, relatórios eram elaborados a partir de pedidos diretos de Moraes, sem investigação formal. Eu pergunto para o Tagliaferro o seguinte: o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens, WhatsApp, audiências de custódia que autorizaram legalmente essa estrutura? Essa é a minha primeira pergunta. Confirmo sim. E de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes. De acordo com o ex-assessor, havia um jogo estratégico. Relatórios podiam ser enviados ao TSE ou ao STF, dependendo da conveniência do ministro, para sustentar inquéritos sob sua relatoria. Em um episódio quase cinematográfico, Tagliaferro afirmou que, enquanto falava no Senado, seu canal no YouTube foi simplesmente derrubado. Para ele, isso não foi coincidência, mas sim uma ordem direta de Alexandre de Moraes. Senador, só me repete a pergunta que eu vou dizer para o que aconteceu agora, tá? Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu, que estava retransmitindo toda essa audiência aqui no Senado, tá? Ele acabou de derrubar, neste momento, o pessoal que está trabalhando lá para retransmitir, levar essa informação para o povo. Moraes seguramente acabou de derrubar o canal no YouTube.
E talvez o ponto mais polêmico. Tagliaferro declarou que seria o maior prazer de sua vida encarar Moraes em uma acareação frente a frente para expor todos os detalhes do que afirma saber. Após horas de depoimento, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade o envio de um relatório com todas as denúncias para diversas instituições. Então quero colocar aqui em deliberação nessa comissão os seguintes encaminhamentos. Em primeiro lugar, a elaboração de um relatório com as denúncias trazidas aqui pelo senhor Eduardo Tagliaferro, em especial quanto à fraude processual de Alexandre de Moraes e quanto à atuação fora do processo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e esse relatório ser encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que analise as denúncias. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e até mesmo para as defesas dos réus dos atos de 8 de janeiro. O documento também pede que sejam adotadas medidas de proteção a Tagliaferro e sua família. Em tempo real por parte de alguém no Supremo do que está acontecendo nessa audiência e já duas movimentações no seu processo somente ao longo da ocorrência desta audiência pública, se o senhor quer que essa comissão oficialmente encaminhe ao governo italiano um pedido de proteção a Vossa Excelência. Gostaria sim, senador, e não só ao governo italiano, como proteção à minha família que está no Brasil. Eu tenho minha mãe lá sozinha, com 72 anos, com início de Alzheimer e numa condição difícil, entendeu? Como todos sabem. Apesar da gravidade, especialistas próximos ao Supremo afirmam que dificilmente isso terá impacto real sobre Alexandre de Moraes. A avaliação é que, até o momento, não existem elementos jurídicos suficientes para um processo formal de afastamento. Mas será que isso é verdade? Ou estamos diante de um caso de blindagem institucional? Se denúncias tão sérias, acompanhadas de documentos e agora registradas em relatório oficial do Senado, não são suficientes para abalar um ministro da Suprema Corte. O que mais seria necessário? Por que no Brasil parece impossível que um magistrado de tão alto escalão seja investigado, questionado ou até mesmo afastado de suas funções, ainda que cercado por acusações gravíssimas? Mas vamos lá. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tinham ciência da existência desses procedimentos paralelos de perseguição política, bem como desse grupo de WhatsApp chamado Audiência de Custódia? Se sim, qual ou quais ministros, doutor Eduardo? Sim. Tinha, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, até por aqui no WhatsApp, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, todos sabiam. Era uma coisa, como eu vou dizer, de conhecimento de todos. O ministro Benedito, é que eu não tinha muita familiaridade com ele. A ministra Maria Cândida Buchieri, acho que era uma coisa mais ou menos assim, sabia. Inclusive, o ministro Lewandowski. Inclusive, algumas vezes, a assessoria era consultada. Eduardo Tagliaferro pode ser acusado de muitas coisas, mas o fato é que, pela primeira vez, alguém que esteve dentro da estrutura de Alexandre de Moraes expôs publicamente em rede nacional um conjunto de práticas que, se confirmadas, revelam abusos de autoridade e manipulação institucional. O futuro dessas denúncias ainda é incerto, mas uma coisa já está clara. Elas colocam em xeque não apenas a figura de Alexandre de Moraes, mas a própria credibilidade das instituições que deveriam garantir a justiça no Brasil. E se as instituições não funcionam para investigar a si mesmas, quem, afinal, pode proteger o cidadão comum? Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Se você chegou até aqui, já sabe a importância desse tema. Então não esqueça de curtir o vídeo,
se inscrever no canal Entre Fatos e Lendas e compartilhar com seus amigos e familiares. Só assim mais pessoas vão conhecer o que está por trás dos bastidores do poder no Brasil.